Você sinceramente possa ser usado em sua obra de levar o Evangelho para todas as nações. Coloquemos nossos desejos por último e primeiro Deus. Um abraço todo especial para você. Eu quero te dizer que a hora chegou. Deus seja louvado porque Ele te usou. Deus seja louvado porque essa série que começa hoje, eu não tenho dúvidas, ela nasceu no coração de Deus. E é por essa razão que nós estamos muito felizes. Eu quero dizer que esse será o primeiro tema dos 7 temas que nós iremos discorrer. Eu quero mandar um abraço muito especial para você. Deixa eu dizer uma coisa, eu gostaria de, quem sabe, citar o seu nome, tá bom? Eu gostaria de citar a sua cidade, eu gostaria de citar onde você está, mas é um pouco difícil fazer isso. Além do mais, nós temos um grande desafio à frente. Quero dizer que essa série, ela nasceu no coração de Deus e é de toda a equipe. Eu quero dizer, queridos, e agradecer desde já a cada pessoa que tem contribuído. Deus tocou no coração dos pastores, dos anciãos, dessa equipe. Essa série, ela surge com um simples objetivo de dizer apenas uma verdade. Deus está no comando e louvado seja o seu nome por isso. Por isso vai o meu abraço e o meu reconhecimento para cada equipe, para a equipe da mídia, para o pastor Emerson, nosso presidente, pastor Marcos Elias, nosso secretário, Fábio, cada colega, nosso PGP. Quero mandar um abraço especial, enfim, para você que compartilhou esse vídeo no Instagram, você que compartilhou esse vídeo no Facebook. Nós estaremos transmitindo essa série no YouTube Adventistas Piauí, estaremos também transmitindo no Facebook Adventistas também Piauí e o Instagram, nós estaremos também no mesmo e no PRJ Orlando, tá bom? Ali no Stories. Eu quero apresentar para vocês inicialmente quais são os temas que nós iremos abordar nessa série. E eu quero te convidar para que você veja aí na tela. Hoje nós estaremos dando o primeiro passo em relação aos 144 mil, as 13 mensagens angélicas. Amanhã às 19 horas, a Igreja Verdadeira. O terceiro tema, decreto dominical à vista. O quarto, que é o quarto anjo e a chuva serôdia. Depois vem o fechamento da porta da graça, está na tela, você está vendo. O milênio e o juízo executivo de Deus. Novo céu e nova terra, que são as implicações para o nosso preparo. Muito bem. Queridos, nós temos que entender uma coisa. Eu tenho plena consciência, eu queria que você estivesse comigo aqui. Eu tenho plena e total consciência que o terreno em que nós estamos é um terreno em que Deus pede que a gente tire as sandálias dos pés. E eu queria também convidar você para tirar as sandálias dos pés. Porque o terreno que a gente vai pisar é sagrado. O cenário, o texto, a estrutura profética, ela é sagrada. Eu sei, não sou inocente, tenho uma consciência que eu estou falando para um público bem heterogêneo. Eu estou falando, quem sabe, para alguém que não sabe nem o que significa mulher na profecia. Talvez, meu caro amigo, eu quero te dar um abraço especial, você foi convidado por um amigo, e eu quero te dizer que eu estou pedindo ao Senhor e orando que Ele me use para que aquilo que a gente vai abordar
seja de fato de fácil entendimento para você. Mas eu também sei que eu estou diante de alguém que tem estudado profecia já há muito tempo e tem se alimentado, enfim, com muitos analistas, intérpretes, e a gente tem um extremo a ser visto e um equilíbrio a ser alcançado. Um extremo de ver a profecia como teoria da conspiração e sensacionalismo, e o outro extremo é o extremo da inocência. Eu quero, sobretudo, dizer que o nosso recorte vai ser do capítulo 12 a 22 do Apocalipse, e juntos, com muita humildade, nós iremos permitir que a Bíblia seja a Bíblia. A Bíblia precisa ser a Bíblia. É por isso que nós vamos usar um método gramático histórico. Nós não vamos aqui, queridos, de maneira alguma, tentar estabelecer a base em comentarista, em estabelecer bases nas notícias, nos fatos históricos. Não. A nossa base será a Bíblia. E entendendo que será um grande desafio a análise, por exemplo, do capítulo 14 hoje, algumas nuances, elas não poderão, no seu detalhe, serem explicadas. É por isso que eu tenho uma boa notícia para você. Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que, olha para mim, a boa notícia é que nós estaremos dando a oportunidade para que a gente se encontre mais uma vez. De que maneira? Sempre depois de 2 temas, a gente vai ter um momento de tirar as dúvidas. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso no meu Instagram, em uma live. Ele está aí, o GC já vai aparecer, e tira dúvidas na segunda-feira, 21 horas, @PRJOrlando. Anote, nós estaremos já nessa segunda, tirando dúvidas desse tema e do tema de amanhã, beleza? Nós estaremos lá, entraremos só com esse propósito, será 1 hora, beleza? E aí você vai trazer a sua dúvida, nós vamos fixar a sua dúvida, vamos responder e vamos estar tirando dúvidas por 1 hora sobre o tema analisado. A outra boa notícia, sabe qual é? A outra boa notícia é a seguinte: é que nós pretendemos ter um estudo mais aprofundado. De que maneira? Por intermédio de um estudo avançado do Apocalipse. Como? Por intermédio do Zoom. Então, aí vai o primeiro desafio para você que está conosco. Nós vamos fornecer agora também um link. E nesse link você vai entrar e vai colocar o seu nome e o seu contato, se você deseja fazer parte dessa sala virtual. E para isso eu quero pedir que você rapidamente só veja esse tutorial, tá bom? Veja com a gente, que ele vai te mostrar como você vai fazer para participar desse encontro dos estudos avançados. Muito simples, simples demais, você apenas vai clicar no link, tá certo? E ao clicar nesse link, você vai colocar o seu nome e o seu contato. Queridos, essa série, ela nasceu também com o objetivo de dar uma resposta. O coronavírus, o Covid-19, não será e não é o último evento da história desse mundo. Tenha certeza disso. A palavra de Deus diz que ainda há eventos que virão à frente. E o objetivo dessa série é analisarmos apenas os eventos que não se cumpriram. Na verdade, nós estamos diante de um mundo que está totalmente inflado, em deteriorização. Ele está vivendo uma implosão. Eu diria que essa imagem é a melhor imagem que a gente pode definir. Aí está o nosso mundo, queridos. Esse é o nosso mundo. O mundo inflado, um mundo que traz essa realidade e, em contrapartida,
nós temos agora o quê? Nós temos a reação do homem em relação a esse mundo. E que reação é essa? É a reação dessa imagem. Eu gosto muito dessa imagem. Enquanto nós estamos ouvindo os passos de um Deus que se aproxima, nós estamos vendo as pessoas cochilando. Na verdade, amigos, quando a gente olha para o Apocalipse, nós estamos diante de um livro que não pode ser lido e entendido compulsoriamente. Aí talvez você me pergunte, será que Deus quis complicar a minha vida? Por que Ele faz o Apocalipse dessa maneira? Queridos, eu tenho que entender o período histórico em que o Apocalipse foi escrito. O período histórico foi escrito em plena perseguição. E essa perseguição se deu exatamente no primeiro século. E é interessante a gente perceber e notar que diante dessa realidade, o que acontece? Jesus Cristo, de maneira muito sábia, teve que trazer uma revelação por intermédio de símbolos. Ele não poderia jamais apresentar a sua interpretação já direta. É por essa razão que quando a gente olha para Apocalipse, há algumas chaves de interpretação. Eu gostaria apenas de apresentar algumas para vocês. Nós temos que ter algumas chaves. Separamos apenas 7 chaves para compreender o simbolismo na Bíblia. Por exemplo, quando na profecia se fala de vento, está se referindo a conflitos. Quando se fala, por exemplo, de águas, está se referindo a pessoas, multidões, né? Quando se refere a um dia, está se referindo a um ano. É interessante essa questão. Quando fala de asas, fala de rapidez. Quando fala de animais e cabeças e chifres, os 3 representam reinos, divisões de reinos. A grande verdade, amigos, é que a Bíblia, ela interpreta a si mesma. E com Apocalipse não é diferente. Nós precisamos entender que nós temos que nos deparar para o Apocalipse ou diante do Apocalipse com esse coração aberto. Por exemplo, a palavra Apocalipse é uma palavra que ela não foi traduzida, ela foi transliterada. A tradução do Apocalipse quer dizer, literalmente, aquilo que não está oculto. E nós temos algumas palavras, como você pode ver aí, que nós trouxemos. Caligrafia foi uma palavra transliterada. Eutanásia foi uma palavra transliterada. Eucalipto foi uma palavra transliterada. Xerox, por exemplo, que não aparece aí, foi uma palavra transliterada. E a palavra Apocalipse também é uma palavra transliterada. Diante disso, quando nós vamos para o capítulo que vai nos mostrar o que significa os 144.000 e as 3 mensagens angélicas, nós temos que ir com esse coração aberto, e não apenas para esse tema, mas para todos os temas que teremos à frente. E essa mensagem ela é poderosa, eu quero convidar você para que possamos então ler Apocalipse, capítulo 14, dos versos 1 a 3. E é interessante como a gente pode ver o enunciado desse texto. No entanto, antes, a gente vai ler esse verso e depois eu vou mostrar onde começa o Apocalipse, tá bom? Diz assim: então olhei e vi adiante de mim um cordeiro em pé sobre o monte Sião. E com ele 144.000 que ostentavam, escritos em suas frontes, o nome dele e o de seu pai. Há outras versões que diz que traziam, escrito o nome do seu pai. E o verso 2 diz: ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como voz de harpistas, quando tangem a sua harpa, entoavam um novo cântico diante do trono, e perante os 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico. Eu fico até aí. Queridos, vejam bem, eu tenho que entender que esse momento é um recorte histórico. Nós, embora os capítulos 12 a 14 de Apocalipse trazem uma unidade literária,
eles estão compactos, eles falam, sobretudo, de algo que praticamente acontece de maneira interdependente. E o primeiro evento que vai acontecer, que vai estabelecer não apenas o selamento, mas, sobretudo, a mensagem de maneira poderosa, auxiliada pelo Espírito Santo, se dá pela chuva serôdia. Ela precede, nenhum evento final vai preceder a chuva serôdia. E diante desse raciocínio, a gente começa a perceber que, quando Jesus Cristo apresenta esses eventos para João, ele apresenta por uma razão. E essa razão, ela está muito bem clara, muito bem estabelecida, no último momento em que Cristo se despede com seus discípulos, lá no Evangelho de João, capítulo 21. E é interessante que esse texto me leva a compreender a razão pela qual Jesus Cristo apresenta o Apocalipse. Esse momento se requer que a gente analise assim. A partir do verso, João capítulo 21, a partir do verso 21, diz assim, vendo, pois, Pedro perguntar, assim que Pedro viu, perguntou a Jesus, Senhor, mas quanto a este homem? Então Jesus lhe respondeu, se eu desejar que ele fique até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Por esse motivo, vejam amigos, tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. Ora, Jesus não disse que ele não morreria. Olha o que a Bíblia diz, mas sim, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Sabe por que isso é importante para a gente? Eu vou dizer a você por quê. Isso é importante porque houve um lapso. Todos os equívocos que nós temos hoje de interpretação, eles se dão em função também do grande equívoco que teve que trazer o Apocalipse. É por isso que no capítulo 1, quando Jesus aparece a João, na ilha de Patmos, e João parece que seria aquele que não morreria, que veria a volta de Cristo em seus dias, Jesus agora aparece e diz, João, eu quero que você entenda que você vai descansar, mas antes que eu volte, tem que se suceder essas coisas. E voltando agora ao recorte histórico do capítulo 14 de Apocalipse, a gente começa a vislumbrar algumas questões aqui que nós gostaríamos que a gente de fato pudesse entender. Quando ele diz assim, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Embora a gente, ao olhar o capítulo 14 de Apocalipse, e ver as 3 mensagens angélicas, e aqui a formação dos 144 mil, eu tenho que entender uma coisa. Não são os 144 mil que estabelece as 3 mensagens angélicas, é o contrário. Porque em grego acontece algo bem interessante. A consequência, ela vem antes da causa. Em português é diferente, vem a causa e a consequência. Aqui, o capítulo 14 apresenta o resultado das 3 mensagens angélicas proferidas no versículo 6. E é nesse contexto que eu também tenho que entender que aqui não fala apenas, esse texto aqui do capítulo 14, não é ele em Apocalipse que fala apenas dos 144 mil. Os 144 mil na sua origem também é falado lá no capítulo 7 de Apocalipse, e diz que veio do Oriente um anjo, e já começa dizendo a partir do verso 1, que os anjos, os 4 anjos estão segurando os 4 ventos da terra, e concomitantemente a essa ação, é formado e selado e formado aqui, estabelecido os 144 mil. Já no capítulo 14, verso 1, mostra que nós temos um cordeiro em pé sobre o monte Sião. Quando nós olhamos, queridos, para essa demonstração e essa expressão aqui, eu tenho que respeitar a estrutura simbólica do texto. O que é símbolo? Símbolo vem do grego simbale, que quer dizer unir 2 significados. O significado do tempo e o significado do
passado, dois significados. Por exemplo, quando a gente fala em cordeiro, para eu descobrir quem é o cordeiro hoje, eu tenho que descobrir quem foi o cordeiro na época. Se eu quiser descobrir quem é Babilônia hoje, eu tenho que descobrir quem foi Babilônia e o que ela fez na sua época original, onde se unem os dois símbolos. Então, nessa estrutura, eu começo a perceber que aqui é uma estrutura simbólica, porque diz, eis o cordeiro em pé, porque se não for simbólica, eu vou entender o quê? Que nós vamos ter um encontro com o cordeiro literal, e cordeiro, conforme João capítulo 1, verso 29, é Jesus Cristo. E se João 1,29, quando João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Jesus, é o Cordeiro que é descrito em Levítico, o Cordeiro que é descrito, sobretudo lá em Gênesis 3,15, todo o Velho Testamento. Ora, e se Cordeiro representa Jesus, o Monte Sião também tem que representar alguma coisa. E se o Monte Sião representa alguma coisa, os 144 mil não pode ser um número literal. Respeitando a interpretação bíblica, respeitando a estrutura simbólica do livro, eu concluo que Cristo está fazendo uma grande e poderosa reunião. Ele está montando a sua igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está chegando um tempo, queridos, e nós já estamos vivendo esse tempo, em que o próprio Jesus Cristo está agregando o seu povo. E quando eu olho para essa declaração, sabe o que eu me lembro? De João capítulo 10, quando Cristo diz assim, eles ouvirão a minha voz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Monte Sião. Será que Jesus Cristo quer unir a sua igreja no Monte Sião? Quem é o Monte Sião? Para isso eu tenho que ir à palavra. E quando eu vou à palavra eu descubro que há uma profecia no Velho Testamento que não foi cumprida. Joel capítulo 2, verso 32. Eu queria que você acompanhasse comigo esse verso. Ele é importantíssimo para a gente compreender essa questão, porque é o âmago de toda a questão. E diz assim, e todo aquele que invocar o nome de Yahvé, do Senhor, será salvo, pois, de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião e em Jerusalém, haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem o Senhor chamar, em verdade naquela época e naqueles dias. Quando a gente olha para essa declaração, sabe o que a gente conclui? É que essa profecia eu não vejo cumprimento em nenhum lugar do Velho Testamento, porque ela era condicional, porque no verso anterior diz, se invocar o nome do Senhor, se for invocado o nome do Senhor, eu vou agregar o meu povo no Monte Sião. Só que essa profecia passou. Mas as promessas de Deus, elas foram ressignificadas para nosso momento. Mas o Monte Sião não é um Monte Sião literal do Oriente. Esse Monte Sião, a palavra de Deus, ela me diz, em Joel 2, em Joel capítulo 3,16, exatamente, nos é dito e nos são trazidas algumas características desse Monte Sião, para a gente compreender o que o Senhor quer transmitir. E Joel 3,16, veja comigo, diz assim, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém levantará a sua voz, a terra e o céu tremerão, contanto o Senhor será o grande refúgio do seu povo. Olha o verso 17, fortaleza dos israelitas. Olha o que diz o verso 17. Então reconhecereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião. Vejam, amigos, o meu tabernáculo. Olha que coisa interessante. Sião era o lugar em que Deus falava, Sião era o lugar onde Deus habitava, e Sião era o lugar onde Deus congregava o seu povo. Então eu chego à conclusão que Sião só pode ser a igreja. Isso significa que Jesus Cristo está estabelecendo a sua igreja,
Que igreja? A igreja que já existe, mas que é fiel e verdadeira. E aí vem uma figura de linguagem que é estabelecida. A palavra de Deus, ela é rica. Quando ela fala, ela demonstra a mensagem do Senhor por salmos, ela apresenta a mensagem do Senhor por poesias, crônicas, mas também por números. E agora eu começo a entender quem são os 144 mil. 144 mil representa alguma coisa. Nos números, veja aí, os números eles trazem os seus respectivos simbolismos. Como, por exemplo, o capítulo 7 representa perfeição, coisa completa, amplidão. O capítulo 4 representa a plenitude da terra. E o capítulo 12 representa a igreja de Deus. Isso significa que, olha a conclusão que a gente chega, 144 mil vem da raiz 12, que representa a igreja. Então, 144 mil é a igreja de Deus, sem a menor dúvida. Ou sem a menor dúvida. Amigos, deixa eu dizer uma coisa. Sabe o que está acontecendo e nós precisamos saber? Deus está formando a sua igreja. E aí a gente, quando for para as 13 mensagens angélicas, nós vamos compreender exatamente como Ele vai formar essa igreja. Como é que a gente chega a 144 mil? Veja o cálculo que é feito. 12, veja o cálculo que é feito. A intensificação dos números, Cristo já se utilizou quando Ele pegou o número 7, perfeição, e intensificou. Com Pedro conversando, lembram? Eu devo perdoar até 7, Senhor. O número máximo da perfeição. E aí Jesus intensifica, 70 vezes 7. Olha a outra expressão, 16 mil estágios. Então, 144 mil é a igreja de Deus sem a menor dúvida. E como é que essa igreja vai ser estabelecida e formada? Agora nós vamos entender a correlação com as 3 mensagens angélicas. A partir do verso 6, mas antes, no verso 4 diz que esses 144 mil são os que não se macularam com mulheres, são castos. O que quer dizer isso? Que característica é essa? Quer dizer então que eles não tiveram mulheres, literalmente falando? Não. A gente sabe que na profecia mulher é a igreja. E essa profecia já é declarado isso no Velho Testamento a partir de Gênesis capítulo 3, verso 15. O próprio Paulo faz essa leitura em Efésios, né, que a mulher é o corpo de Cristo, a mulher é a igreja. Isso significa que a característica dessa igreja é uma igreja que não se maculou. Há uma profecia, inclusive, em Isaías. E essa profecia ela é muito interessante, porque faz uma correlação para a gente compreender a elucidação desse verso. Nós podemos ver em Isaías capítulo 4, e a gente pode ver na tela esse texto, que diz o seguinte, olha que interessante, naquele dia, Isaías 4, verso 1, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe rogarão, eis que comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos às nossas custas, porque a Bíblia interpreta a si mesma, apenas tomai-nos por tuas esposas para que sejamos chamadas pelo teu nome. Livra-nos da nossa humilhação de ficarmos solteiras. Parece que essa profecia, amigos, é uma profecia solta, mas ela não é solta. Olha que ela está falando de algo que aconteceria. Quem é esse homem? Quem são essas mulheres? Quem é esse pão? E eu poderia, já para ficar mais didático, vejam na tela. Essa mulher representa igreja. Esse homem é Jesus. E esse pão é doutrina. Mantendo na tela aí essa compreensão, a gente começa a entender que esses 144 mil não se contaminarão com as doutrinas espúrias desse tempo. E é nesse contexto que nós vamos agora ao verso 6. E a mensagem ela é completa.
E o verso 6 diz, mostra que as 3 mensagens angélicas, olha para mim, é um instrumento de Deus para formar a sua igreja. A sua igreja sem menor dúvida. E sabe o que a profecia me diz? Que Deus tem filhos maravilhosos em todos os lugares. Talvez eu esteja falando para você nesta manhã que pensa que não pertence a esse grupo, porque está em determinado lugar, não está em igreja ou está em tal igreja. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que a igreja verdadeira predita e apresentada pela profecia, ela não tem placa, ela tem características. E essas características atendem a algumas mensagens. E hoje nós temos o dever de apresentar essas mensagens. Quais são as mensagens? A primeira mensagem, no verso 6, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Note que na primeira mensagem angélica, João, ele viu esse anjo. O que é anjo na profecia? Queridos, anjo na profecia não é anjo. Anjo na profecia é mensageiro. Essa mensagem tem que ser apresentada, mas não é uma mensagem de um evangelho qualquer. É a mensagem de um evangelho completo. É a mensagem de um evangelho que traz graça e traz a consequência da graça, que é a obediência. Eu quero te dizer em nome de Jesus que essas mensagens, elas são contemporâneas. Ela é para o nosso tempo, ela é para agora. E ainda na primeira mensagem, diz assim, deve ser apresentada com alta voz. E a primeira mensagem diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Na verdade, queridos, essa primeira mensagem, ela fala de 2 grandes verdades que precisam ser apresentadas nesse tempo hoje. E aí eu queria que você medisse qual é a igreja que tem dado valor a essas verdades. A primeira mensagem fala de um juízo. Que juízo é esse? Esse juízo, ele é um juízo que requer precisão. Olha o que diz uma frase, a frase central do verso 6 diz assim, do verso 7, perdão, diz assim: é chegada a hora do seu juízo. Essa frase eu quero destacar no seu original. Essa frase no seu original, no grego, ela aparece com um contexto de precisão. É muito preciso essa frase, porque diz assim, é chegada a hora. Cristo usa muito essa expressão, hora, ou seja, a hora exata, o momento exato. Isso significa que esse juízo vai ser estabelecido no momento exato. Eu quero destacar nessa frase, e essa frase eu quero apresentar para vocês agora. Ela não está em português, só para a gente destacar o ponto que é estabelecido e enfatizado. Ela mostra exatamente essa sentença. Vejam aí, diz assim, é chegada a hora do juízo, ou seja, essa hora, ela é estabelecida para o juízo. E quando eu vejo esse juízo, talvez você pense que é o juízo igual do Alto da Compadecida, né? Desse filme, lembram? Em que o juízo é estabelecido quando você morre, ou o juízo começa quando Cristo volta. A gente tem uma ideia um pouco errônea do que é o juízo, porque o juízo, em relação à volta de Cristo, ele acontece em 3 etapas, queridos, pela palavra de Deus. E a gente pode dizer até que acontece em 4 etapas. A primeira etapa em relação à volta de Cristo acontece antes da volta de Jesus.
ok? E você pode ver aí essa sequência. A primeira etapa acontece antes, e ela está no livro de Daniel, inclusive, capítulo 7, de maneira muito clara, apresenta essas etapas. O momento em que foi visto ali, o livro foi aberto, o ancião de dias. Já a segunda etapa se dá durante a volta de Jesus do juízo, onde a gente vê em Mateus 25, 31 a 46, em que são separados os cabritos das ovelhas. E a terceira etapa se dá no milênio, e nós vamos estudar especificamente sobre isso. No capítulo 20 de Apocalipse, verso 4, o próprio Paulo argumenta em 1 Coríntios 6, 2 e 3, que nós iremos julgar também, Deus vai nos dar o privilégio de julgar. Então significa que esse juízo, querido, já começou, porque ele acontece antes da volta de Cristo, e ele ocorre num momento muito especial. E esse momento especial, ele se dá pelos que já estão na casa do Senhor. Eu quero ver com vocês um verso muito interessante, que ressalta isso, que está em 1 Pedro 4,17. Esse verso ele é interessante, porque Pedro deixa de maneira muito clara quando vai começar esse juízo e por onde vai começar esse juízo. E lembrando que esse juízo ele foi muito bem profetizado em Daniel, capítulo 8, verso 14. O período também exato foi cumprido, até 2.300 tardes e manhãs, esse juízo começaria. Começa em 457 a.C. e vai até 1844, onde se estabelece o início desse juízo investigativo. E é no verso de 1 Pedro 4,17 que eu gostaria que juntos pudéssemos ver nesse momento. Vejam o que Pedro diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Olha que pergunta interessante. Então, queridos, esse juízo já começou e essa mensagem tem que ser apresentada. Aliás, eu diria que nesse momento está se cumprindo essa profecia da apresentação das 3 mensagens angélicas. Eu quero dizer que não é o coronavírus que é o último evento. Nós ainda temos esse evento, o selamento, a chuva serôdia e tantos outros que ainda iremos analisar no decorrer desses 7 temas. A grande verdade é que eu e você temos que entender que essa primeira mensagem angélica nos fala desse juízo, mas também fala que nós temos que adorar alguém que fez os céus e a terra. Interessante é que quando a gente vê esse texto aqui, a gente lembra lá de Êxodo capítulo 20, verso 8, a mesma expressão, não é? Quando diz assim, lembra do dia do sábado para o santificar, 6 dias fez o Senhor, os céus e a terra. Deus, ele deve ser endossado, enfatizado como Criador. Isso faz parte do conteúdo da primeira mensagem. Já a segunda mensagem já fala um sinal de advertência, quando diz assim, seguiu-se outro anjo, dizendo, caiu a grande Babilônia. Você pode me acompanhar no capítulo 14, verso 8. E quem é Babilônia? Para eu descobrir quem é Babilônia hoje, nós temos que descobrir quem foi Babilônia no passado e o que ela fez no passado. E para isso a gente precisa ver Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, verso 4, a gente vê onde nasceu a expressão Babilônia e Babel. Foi uma atitude de rebelação, foi uma atitude em que se rebelou contra Deus, se rebelou contra as doutrinas de Deus. E a partir desse momento, essa expressão é trazida. E um movimento é identificado como Babilônia. Esse movimento tem característica religiosa. Esse movimento foi profetizado em Daniel. Esse movimento vai ser detalhado no capítulo 13 de Apocalipse. Esse movimento, ele sai dos 10 chifres que vem do dragão que tem
7 cabeças e os 10 chifres, e as 7 cabeças representam a colina de um determinado império, o império que foi predito por Daniel capítulo 2, e a Bíblia está totalmente perfeita na sua interligação. Os impérios ali que passariam, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, foi profetizado, e Roma, depois de Roma, não teria nenhum outro império, e a partir de Roma, se estabeleceu que as 10 tribos invadiram Roma, 7 se converteram, 3 permaneceram, e foi na data, o que eu vou falar é história, queridos, vem um chifre pequeno, profetizado lá em Daniel 7, e ele tem boca para proferir contra o Altíssimo. A sua atitude é mudar os tempos e as leis. E quando a gente começa a estudar a história, a gente percebe, desde Constantino, desde o edito de Justiniano, desde o momento em que em 538 é dada autoridade a um poder religioso para que tivesse também poder do Estado. E a partir de um tempo que foi determinado de 1260 dias, que equivale a 1260 anos, esse poder estaria em supremacia. Aqui está a Babilônia. Só que nesse período, está perto de acontecer, queridos, a mensagem que a gente apresenta nesse momento é que essa Babilônia, a segunda mensagem angélica, ela vai cair. Olha o que diz sobre Babilônia nesses 2 slides, para ficar de maneira muito didática. Babilônia ou Babel quer dizer confusão, é um monumento, é uma rebelião direta contra Deus. Aqui as línguas do mundo foram confundidas, o símbolo adequado para as igrejas e seitas unidas em doutrinas contraditórias à Bíblia. E não apenas isso, Babilônia também é uma mãe, e ela também tem filhas. É uma mãe, é uma igreja mãe, uma igreja que surgiu num determinado tempo e recorte histórico. E ela, por sua vez, trouxe alguns costumes, deteriorizou as doutrinas. É por essa razão que a terceira mensagem não poderia ser outra. Quando é dito que seguiu-se a este outro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca da fronte, a gente vai descobrir quem é a besta, nos estudos à frente, esse beberá do vinho da cólera de Deus. A melhor mensagem, a melhor imagem que nós poderíamos ter dessa terceira mensagem, é exatamente essa imagem da ira de Deus. Olha que interessante. A primeira mensagem será pregada, a segunda advertência também será dada de cair o grande Babilônia, mas a ira de Deus virá. Eu quero dizer, queridos, que coronavírus não é uma praga, como algumas pessoas pensam e dizem, porque praga de Deus é direcionada a ímpios. A Babilônia, ela vai receber a ira e as pragas de Deus, sim, está descrito. E é interessante que quando a gente observa, o verso 12 traz uma mensagem de conforto e segurança, quando diz, aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Os 144 mil guardam os mandamentos de Deus. É por isso que há algumas citações. É por isso que o capítulo 14 termina falando de foice afiada, separação. E há algumas citações que eu queria mostrar para vocês, já partindo para o nosso encerramento. E uma delas diz assim, deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Olha a ira de Deus sendo demonstrada. Olha a terceira mensagem que mostra o que vai acontecer. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios. E Satanás tem domínio completo agora sobre eles. Desabrigados da graça divina, os ímpios. Aí é praga de Deus. Não tem proteção contra o maligno. Satanás mergulhará entre os habitantes da terra em uma grande angústia final. Quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira, sem mistura,
sobre os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. E não apenas isso. Ela então passa a descrever as pragas. Uma é a ira de Deus, outra do dragão, que segundo Apocalipse 12:17, que é o tema de amanhã, se volta particularmente contra os fiéis. De fato, Satanás objetiva levar o mundo àquela grande angústia final. E ele vai tentar abater os salvos. Queridos, a verdade é a seguinte: Deus está reservando esse último momento. Eu não posso precisar, se Ele já está estabelecendo a sua igreja. As 3 mensagens angélicas, vejam essa imagem que eu acho muito bonita. Elas já estão sendo anunciadas. Eu quero dizer que Deus tem filhos em todos os lugares. Os filhos de Deus estão na Assembleia de Deus, os filhos de Deus estão na Igreja Adventista, os filhos de Deus estão na Igreja Batista, os filhos de Deus estão na Umbanda, os filhos de Deus estão no Espiritismo, os filhos de Deus não estão em nenhuma igreja, os filhos de Deus estão no ateísmo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele vai começar a bradar. Queridos, nós temos que entender que o primeiro grande evento que vai se cumprir é a pregação do Evangelho em todo o mundo, Mateus 24:14. E esse Evangelho será pregado. E hoje é o tempo da gente abrir o nosso coração e entender que o Senhor está nos chamando, como Ele disse lá em João 10, eu falo e você ouve a minha voz. Eu quero fazer um apelo especial para a sua vida nesse primeiro tema da série. Eu não sei para quem eu estou falando, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está falando com você de maneira muito precisa. Sai dela, povo meu. Nesse capítulo 14 diz que a foice afiada vai separar, porque já está maduro o tempo. É por isso que o capítulo 15 já traz a preparação para o envio das pragas. Capítulo 16, e é do santuário que vai ser dada a ordem, porque vai se encerrar o trabalho de graça. O fechamento da porta da graça se dá e as pragas virão. Essa é a previsão profética. Mas nesse primeiro tema, o que Deus espera de mim e de você? Que a gente abra o coração para recebê-lo. Onde você estiver. E quando eu digo onde estiver, eu não estou me referindo se você está em casa, se está em determinado estado. Eu estou dizendo em que situação você está, em que igreja você está. Abra o coração para ouvir a voz de Deus, não a voz do pastor, mas a voz de Deus. Não é o pastor da sua igreja, não é o seu pai, não é a sua mãe, é a voz de Deus. E a voz de Deus, queridos, está aqui. E a palavra diz que essas 3 mensagens angélicas vai formar a igreja dele, que é chamada de 144 mil, representada pelo Monte Sião, e o protagonista será o próprio Cristo, que selará como? Ele selará com o Espírito Santo, e o sinal evidenciador desse selo é o sábado, conforme Ezequiel 20, verso 12 e 20, conforme Êxodo 31. Esse é o momento de abrirmos o coração e dizermos para o Senhor: Pai, eu estou disposto a ouvir a Tua voz. Eu quero te convidar à oração desse momento. E o Senhor vai alcançar a sua vida e o seu coração. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos porque demos o primeiro passo dos outros passos que virão. Hoje é o tempo para conhecermos essas verdades. Hoje é o tempo para entendermos que o Senhor nos chama. Hoje é o tempo para entendermos que o Senhor está formando a sua igreja. E formando a sua igreja baseado na igreja já existente. Porque amanhã nós vamos descobrir que igreja é essa. A igreja verdadeira, o movimento profético. Receba o nosso coração, nos abrace, nos unja com Teu Espírito
e que amanhã às 19 horas possamos descobrir que igreja é essa que a tua palavra nos diz por intermédio do capítulo 12 de Apocalipse. Em nome de Jesus. Amém. Perdão, eu quero dizer para você que essa foi uma mensagem maravilhosa. Temas como esses de Daniel e Apocalipse, né, são temas que nós precisamos entender nesses dias, não é verdade? E nós queremos disponibilizar para você todo esse conteúdo. Amanhã nos encontramos aqui às 7 da noite, 19 horas, para continuar no estudo da série Descortinando os Eventos Finais, tá bom? Se inscreve lá no nosso canal, no YouTube, Adventistas Piauí, ou no Facebook, Adventistas Piauí, ou no Instagram, Adventistas Piauí, tudo junto. E você poderá acompanhar nos nossos 3 canais de comunicação com você aí, nas nossas redes sociais, tá bom? Então, amanhã à noite nos encontramos outra vez para continuar estudando essa maravilhosa série Descortinando os Eventos Finais. Querido irmão, Deus te abençoe, de norte a sul do Piauí, da Bahia ao Maranhão, do Rio Grande do Sul a Manaus. Nós estamos aqui de Parnaíba a Curimatá e a Avelino Lopes. Nós estamos aqui conectados para falar para você da palavra de Deus e que você possa aproveitar esse tempo de confinamento para se aprofundar mais em temas que poderão fazer diferença para a sua vida. Deus te abençoe, um feliz sábado e até amanhã à noite, às 19 horas, com o segundo tema da série Descortinando os Eventos Finais. Deus te abençoe. Porque quem tem o cordeiro não tem medo da besta. A igreja verdadeira dos últimos dias não é apenas evangélica, é um movimento profético. Nenhum decreto terrestre suplanta o celestial. No fechamento da porta da graça, o Espírito Santo deixará de convencer o mundo do pecado, mas na angústia dos justos, Ele dará o necessário conforto. Cristo vem, prepara-te.